Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa. Não se preocupe porque o vídeo de hoje é sobre alemão, mas ele vai estar em português porque ninguém merece. Eu estou aqui mais uma vez no nosso papinho do chá e hoje para responder duas perguntas sobre o mesmo tema. Vocês têm me pedido para comentar como foi que eu aprendi alemão, como foi a minha experiência com o idioma, e vocês têm me pedido isso faz bastante tempo, basicamente desde que eu voltei da Alemanha, o que já faz 2 anos, então faz muito tempo que eu tô devendo esse vídeo. E no último vídeo do papinho do chá eu recebi duas perguntas sobre esse tema, então eu acho que finalmente é a hora de eu comentar como é que foi que eu aprendi alemão. As duas pessoas que me pediram pra contar mais sobre esse assunto no último vídeo foram a Izzy Bittencourt, que pediu pra eu contar mais sobre a minha experiência com o alemão, e a Amanda Cristina, que comentou: adorei o vídeo, queria saber se alemão é muito complicado, pois comecei a estudar por conta própria, aprendi um pouco, e eu sou apaixonada pelo idioma, super curiosa para aprender. Gente, alemão é uma língua super complexa, mas eu vou começar do começo do porquê eu me interessei em aprender alemão. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, assim, 80% das pessoas, quando eu comento que eu falo alemão, que eu morei em Berlim ou que eu dou aula de alemão, é se eu tenho ascendência alemã, se a minha família é de lá, se eu tenho algum parente lá e esse tipo de coisa. Então, não, gente, eu não tenho família na Alemanha, eu não tenho ascendência alemã nem nada do tipo, e eu não conheço ninguém na Alemanha que eu não tenha conhecido no meu intercâmbio. Então eu fui pra lá basicamente crua, né, sem conhecer ninguém no país, mas eu já tinha o conhecimento do idioma, eu não fui pra lá pra aprender o básico do alemão nem nada do tipo. E eu não sei muito bem dizer por que eu me interessei por alemão e não por exemplo, espanhol, italiano ou francês, que são outros idiomas que eu tenho muita vontade de aprender. Eu só sei que quando eu tava na 8ª série, eu enchi o saco da minha mãe por meses e meses falando que eu queria fazer o maldito do curso de alemão. Só que a minha mãe, ela teve um pouco de receio, porque na época eu fazia o curso de inglês ainda. Então ela dizia que primeiro eu tinha que terminar meu inglês pra depois eu começar o alemão, porque ela tinha medo de eu confundir os idiomas ou de eu não me dedicar bem pra nenhum dos dois cursos. Então essa foi minha frustração com o idioma quando eu tinha assim por volta de uns 13 anos, porque eu já queria muito ter feito curso nessa época. E eu cheguei a argumentar que eu ia aprender muito melhor se eu aprendesse jovem, e eu que era certo, na verdade. Mas eu também entendo o lado da minha mãe de ter ficado com medo de eu não acompanhar nenhum dos cursos e acabar abandonando o inglês também por conta do alemão. Eu acabei demorando bastante tempo ainda pra começar a aprender o alemão, mas no meio tempo eu fui me interessando por várias coisas relacionadas à Alemanha. A primeira coisa que eu me interessei muito foi futebol. Eu acho que nunca comentei com vocês, mas eu gosto bastante de futebol. Eu não tenho acompanhado muito nesses últimos anos por conta do trabalho, porque se eu for assistir jogo de futebol do jeito que eu assistia na época da faculdade, por exemplo, a única coisa que eu vou fazer da minha vida é assistir futebol. Não vou gravar vídeo, não vou ler, não vou ver filme, não vou fazer porra nenhuma. E uma das primeiras memórias, assim, que eu tenho de gostar muito mesmo de futebol é lá de 2002, na Copa da Coreia-Japão, que foi uma Copa que eu acompanhei muito. Eu acordava de madrugada com meu pai pra assistir jogo, ia morrendo de sono pra escola depois. E eu me lembro muito bem da seleção alemã naquela época e de quanto eles foram hype, de quanto todo mundo achou que eles iam ganhar aquela Copa. E na época eu assistia todos os jogos do Brasil e todos os jogos da Alemanha, mas eu não sabia por que eu queria ver os jogos da Alemanha, simplesmente eu queria ver os jogos da Alemanha. Eu e a Tang da Anatomia do Terror, que vive aparecendo aqui no canal, que é muito amiga minha, a gente vive comentando que as pessoas têm relações kármicas com algum lugar específico. Por exemplo, eu me interesso por muitos assuntos que têm a ver com a Alemanha, mesmo que eu não busque às vezes assuntos que tenham a ver com a Alemanha. A Tang vive se interessando pela Finlândia, nas coisas mais aleatórias. A Lil do Sociedade AV, que é basicamente a louca da Rússia, e a gente também não sabe explicar muito bem porquê. Então, assim, eu acho que cada um de nós tem um lugar, assim, que a gente acha que é um lugar muito da hora, um lugar que traz alguns assuntos que a gente se interessa. Inclusive, se você tem uma relação kármica com algum lugar, comenta aqui embaixo qual é. E a minha relação sempre foi a Alemanha. Então, depois do futebol, eu acabei me interessando por bandas alemãs, eu acabei me interessando por assistir filme em alemão, e eu não sabia por quê, porque eu não falava uma santa de uma palavra em alemão. E aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade em 2010, eu já tinha terminado meu inglês, inclusive já estava começando a trabalhar como professora de inglês, e eu resolvi que era hora de eu aprender um novo idioma. Na época eu tinha mais tempo livre e eu queria fazer um curso. Eu busquei uma escola de idiomas, para isso eu fiz aula experimental em várias escolas. Comecei fazendo o curso de alemão na Skill, que na época não era assim uma das escolas mais legais para se aprender, mas era o que eu conseguia pagar na época, porque curso de idioma sempre foi um negócio meio caro e eu era uma universitária bem falida. Eu comecei a fazer o meu curso com uma professora que eu amava de paixão, e eu fazia numa turma com outras 3 ou 4 pessoas, mas essas pessoas foram desistindo no meio do caminho. Eu sei que
Deu uns 2 anos de curso, a minha turma não existia mais e a escola faliu. E eu tive que começar a fazer aula particular. Continuei fazendo aula particular com a minha professora, porque eu não queria mudar de professora, eu não queria mudar de metodologia. Eu comecei a ir na casa dela, fazer as aulas. E eu segui mais ou menos essa rotina durante todos os meus anos da faculdade. Então de 2010 até 2013 eu me dediquei bastante à aula de alemão, menos do que eu gostaria, porque eu fazia aula uma vez por semana só, mas era o que eu conseguia disponibilizar naquela época. Mas eu continuei me interessando pelos assuntos, então o que eu vivia fazendo? Eu vivia pegando letra de música em alemão que eu gostava e eu ficava tentando cantar. Eu era a louca dos filmes da Disney em alemão, eu comecei a baixar filme da Disney em alemão pra assistir animação que eu já conhecia, o Rei Leão. O Rei Leão eu assisti umas 200 vezes em alemão, isso depois de ter assistido umas 1000 vezes em inglês e em português também. E eu tinha mania de ficar tentando cantar as músicas junto, por mais que saísse tudo fora, era uma coisa que me divertia bastante, que eu fiz por muito tempo. Quando a pira do Rei Leão, a pira da animação não tava batendo tão bem, eu costumava abrir o site da Federação Alemã de Futebol e ler as notícias que tinha por lá antes delas saírem em outros portais. Então era uma mania que eu tinha também, que acabou sendo muito boa pra mim pra praticar o alemão. Eu lia bastante notícias por lá, por mais que às vezes era muito difícil pra mim, porque alemão... Gente, por mais que eu tenha feito 4 anos de curso de alemão, o idioma é super complexo, então é muito difícil dizer, olha, eu já tinha uma base muito boa de alemão em 4 anos. Eu conseguia me comunicar, eu falava com a minha professora em alemão, eu entendia as coisas que tinha no meu livro, mas eu não sentia que o meu alemão era forte o suficiente ainda. E quando eu terminei a faculdade eu tinha um foco na minha cabeça, e esse foco era fazer o meu intercâmbio na Alemanha. Então quando eu terminei a faculdade eu resolvi voltar pra casa dos meus pais, justamente por conta desse intercâmbio, porque eu queria arrumar um emprego e guardar mais dinheiro pra eu conseguir bancar o meu intercâmbio sozinha. A minha ideia inicial era fazer um intercâmbio de 1 ano, mas infelizmente eu não podia abrir mão de algumas coisas na época, e eu acabei fazendo um intercâmbio de 1 mês durante as minhas férias do trabalho. Eu acho que assim, 1 mês na Alemanha não é o suficiente, lógico, para você aprender o idioma, e não é uma boa pegada para quem não tem nada do idioma, quer começar do zero, porque você não vai ter a chance de fazer todas as coisas que eu fiz por lá, por exemplo. Eu cheguei na Alemanha para passar 1 mês, com uma base de alemão de já 5 anos de curso, e eu botei na minha cabeça que eu ia usar o meu inglês o mínimo possível, porque afinal de contas eu não tava na Alemanha pra praticar inglês. E aí depois que eu entrei na Alemanha, eu falei pra mim mesma, agora eu vou me resolver só em alemão. E eu tive que resolver uns pepino bem treta, assim, do tipo, perdi meu voo de conexão e tive que me explicar no balcão da Lufthansa em alemão. Precisei comprar chip de celular, lógico, ir no mercado, precisei encontrar as coisas que eu precisava, precisei conversar com o meu host father, com a pessoa que tava me recebendo lá, por e-mail e por telefone em alemão, e isso tudo foi se mostrando muito mais fácil do que eu achei que seria. Eu acho que a gente tem uma trava, um medo tão tonto, sabe, de usar o idioma que a gente tá aprendendo. É aquele medo de, eu vou falar errado e ele vai perceber. Lógico que ele vai perceber, gente. A primeira coisa que a pessoa vai perceber é que você não é do país. A gente não percebe super rápido quando tá conversando com alguém e a pessoa tem sotaque de fora. Gente, a gente dentro do país, a gente dentro do Brasil, a gente consegue identificar se a pessoa é do nosso estado ou não, se ela é da nossa cidade ou não pelo sotaque dela. Então é lógico que você chegando num país desconhecido, a pessoa vai perceber que você é estrangeiro. Então não tem que ter medo de ser estrangeiro. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sempre falo isso para os meus amigos. Você não tem que ter medo de ser estrangeiro, não tem nada de errado em você ser turista. E, inclusive, eu acho até bom que a gente não tente perder o nosso sotaque, porque você tá anulando o seu lugar de origem, que não é uma coisa muito legal. Então nunca tentei perder meu sotaque, eu não ligo se eu tenho sotaque no inglês, eu não ligo se eu tenho sotaque no alemão, eu acho que o sotaque é uma coisa bonita, o que é diferente, lógico, de pronúncia. A pronúncia tem que estar certa, o sotaque não existe certo ou errado. E o que eu tenho pra dizer pras pessoas que têm vontade de aprender alemão é que é uma jornada, assim, bem longa, uma jornada muito difícil. Em vários momentos você vai ter vontade de desistir, você vai achar que talvez você não seja bom o suficiente para aprender alemão. Isso foi uma coisa que me frustrou em vários momentos, assim, em toda a minha caminhada com o alemão. Até hoje, às vezes, quando eu pego alguma coisa pra ver em alemão e eu não entendo de primeira, eu começo a pensar, meu Deus, não é possível, 7 anos fazendo alemão e tem coisa que me trava ainda. Mas, gente, é totalmente comum. Tem coisa que a gente vê em inglês depois de basicamente 15 anos de vida aprendendo, trabalhando, mexendo com inglês, que não faz sentido na primeira vez que você vê. Então a gente não precisa ser tão firme com a gente assim, a gente não precisa exigir tanto de nós, porque a gente tá aprendendo, cara. O português é uma coisa que a gente aprendeu como parte do nosso desenvolvimento como pessoa, como parte da nossa infância. Então
Então pra gente português é como se fosse muito fácil, mas na real, pense em todos os anos que você não ficou na escola aprendendo a falar português certo e às vezes você ainda erra. Todos os idiomas você vai passar por isso, gente. Não existe um idioma fácil. Então a minha dica para as pessoas que estão aprendendo alemão é basicamente as dicas que eu usei na minha vida, que é tentar ler material em alemão, pegar livros infantis, pegar textos na internet, como eu fazia com os textos da Federação de Futebol. Lógico, você pode procurar textos que te interessem. Assistir vídeos em alemão, mesmo que às vezes você não entenda nada. Eu estou assistindo Dark em alemão e tem vezes que eu não sei se é o meu alemão ou o meu cérebro mesmo que não funciona, porque não é tudo que eu entendo. Aí eu volto e assisto de novo e falo, entendi. Depende do conteúdo que você quer ver, vai ser mais complicado. Eu sempre recomendo as pessoas a começarem a praticar um idioma novo por conteúdo infantil, porque é o conteúdo que foi feito para as pessoas que estão tecnicamente desenvolvendo as suas habilidades do idioma. Depois disso, você sempre pode passar para leituras bilíngue. Você pode tentar ler um livro que você já tenha lido em outro idioma, como eu fiz com Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu li em alemão depois de vários anos que eu tinha lido em português. E foi uma experiência super válida pra mim, eu aprendi várias palavras que talvez eu nunca teria visto se eu não tivesse pego aquele livro. E você vai avançando, conforme vai ficando mais fácil pra você, você pega um conteúdo um pouquinho melhor ou você pega um outro conteúdo. E o mais importante de tudo com o alemão é que você não pode esquecer que ele não é inglês. O alemão, ele não tá em todos os aspectos da nossa vida como o inglês. O inglês é uma coisa que... Gente, se eu abro a minha janela aqui, eu juro pra você que eu vou ver uma palavra em inglês em algum lugar. Qualquer lugar, mas eu vou ver. O alemão ou qualquer outro idioma, assim, não tão... Eu não gosto de falar influente porque eu sinto que o inglês se tornou uma língua global, não naturalmente, mas de uma forma meio forçada, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Eu acho que, assim, se você tá aprendendo qualquer idioma que não seja um idioma que você vê todos os dias, você tem que ter mais disciplina de procurar materiais, de estudar mais, de ir atrás das coisas. E sobre o meu curso na Alemanha, quando eu estava lá, eu quase esqueci de falar isso no vídeo e era, tipo, uma das coisas mais importantes, eu acho. Quando eu tava na Alemanha, eu fiquei numa casa de família, que era uma acomodação fornecida pelo curso que eu fiz. Eu fiz um curso intensivo de 1 mês no Goethe Institut, que é basicamente o lugar mais conceituado para você fazer curso de alemão na Alemanha, ou até mesmo aqui no Brasil. E esse curso, ele me fez super bem. Eu ficava lá dentro do curso a tarde inteira, e à noite eu costumava sair para passear na cidade, para conhecer um pouco, junto com um amigo que eu fiz lá no curso brasileiro, o Vinícius, e a Bona, que era uma amiga nossa também da Albânia. Eu tinha muito medo às vezes de andar com o Vinícius porque ele era brasileiro e eu morria de medo de começar a falar português com ele, porque era muito mais confortável, e perder aquele meu foco de falar alemão o tempo todo. Mas como a gente tinha a Bona com a gente Bona não fala inglês, a gente tinha que falar com ela em alemão, não tinha saída mesmo. Então essa é outra dica muito legal. Se você for fazer curso no exterior, tenta usar o idioma que você está praticando, mesmo que seja com brasileiros ou com pessoas que você poderia se comunicar de uma forma mais fácil. Esse vídeo é mais um relato da minha experiência com o alemão, do porquê eu me interessei e de como eu comecei a aprender alemão, e eu espero que ele sirva como uma inspiração para as pessoas que têm vontade de aprender o idioma, mas têm medo de começar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que ele seja útil para vocês de alguma forma. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo as suas perguntas para o meu próximo vídeo de Papinho do Chá, e eu vejo vocês na próxima. Continue acompanhando o Chá de Prosa, dá like se você gostou e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e tchau, tchau!